Jean Carlos comunicando. Certa vez, numa cidade do interior, havia um farmacêutico muito respeitado. Ele era um homem de um coração generoso e estava sempre disposto a ajudar quem precisasse. E naquela cidade, todos o admiravam pela sua bondade, pela educação e pelo cuidado com que tratava as pessoas. Mas apesar de todas essas qualidades, havia algo naquele homem que muitos não entendiam. Ele não acreditava em Deus. Ele dizia que o ser humano é apenas um resultado da evolução das espécies, que o universo era fruto do acaso e que religião era uma invenção humana para consolar os fracos. E apesar disso, aquele homem era de um caráter irrepreensível e por isso muitos comentavam: "Vocês estão vendo? Aquele farmacêutico é ateu, mas ele vive bem. Tem dinheiro, tem prestígio e é um homem de bem. Então eu pergunto, para que Deus?" E assim, aquele bom comportamento daquele farmacêutico confundia a cabeça de muitas pessoas na cidade e os comentários surgiam se valia a pena servir a Deus ou não. Mas o tempo é o cenário perfeito para mostrar quem está no comando. Certa noite, quando o farmacêutico já estava fechando a sua farmácia, um menino ofegante, com o rosto banhado de lágrimas, chegou correndo e gritou: Moço, a minha mãe está muito doente. Se ela não tomar esse remédio agora, ela vai morrer." E aquele homem, que tinha trabalhado o dia inteiro com muita intensidade, já estava muito cansado. As luzes da farmácia já estavam apagadas, o caixa estava fechado e ele hesitou por um instante. "Moço, por favor, minha mãe vai morrer, me ajuda! Não deixa minha mãe morrer, moço!" Mas vendo o desespero daquele garoto, ele resolveu ajudá-lo. E aquele homem ergueu a porta da farmácia até pela metade e, confiando na sua memória das prateleiras, mesmo no escuro, ele entrou na farmácia. E ele pegou um vidro de remédio, entregou para aquele menino e disse: "Leve depressa, filho. Vá ajudar sua mãe, depois ela acerta comigo, ok?" E aquele menino saiu em disparada por aquelas calçadas irregulares. Teve um momento que ele atravessou a rua, quase o carro o atropelou, mas ele tinha pressa, ele tinha urgência, ele estava com o medicamento que iria salvar a vida da mãe dele. Mas quando aquele farmacêutico estava prestes a ir embora, um pensamento cortou o seu coração como se fosse uma faca. Será que eu peguei o remédio certo? E apavorado, aquele homem entrou na farmácia, acendeu a luz e foi até o balcão. E quando olhou para o rótulo da prateleira, o sangue lhe gelou nas veias.
Ele tinha entregue o remédio errado. Aquele frasco, ao invés de curar, seria um veneno para aquela mulher. Desesperado, aquele homem saiu correndo pelas ruas, gritando o nome do menino, mas ninguém ouvia. O desespero daquele homem tão bom, tão íntegro, de boa reputação naquela cidade, era tão grande que para ele aquela cidade havia se apagado. E aquele homem, em meio ao desespero, procurava por todas as partes, entrava numa rua, saía na outra, até perder o fôlego e não encontrou nada. Cansado, com o coração disparado, com o rosto molhado de suor, ele voltou para a frente da farmácia. Ele ficou parado por um instante, olhando para dentro daquela farmácia escura, sentindo um aperto no peito. E então, ergueu a porta da farmácia novamente e entrou. E lá dentro, cercado pelo silêncio e pelas prateleiras que pareciam observar, ele encostou-se no balcão, tapou o rosto com as mãos e começou a chorar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. E ali dentro da própria farmácia, onde tantas vezes dissera que Deus não existia, aquele homem se ajoelhou. Pela primeira vez na vida, orou com o coração quebrado, clamando: Senhor, se o Senhor é real, não permita que aquela mulher tome aquele remédio. Eu não quis errar. Me livra, ó Deus. Aquele farmacêutico chorava como uma criança, implorando ao céu. E foi nesse exato momento, ainda de joelhos, que sentiu uma mão tocar de leve o seu ombro. E assustado, virou-se e era o mesmo menino com lágrimas nos olhos. Moço, por favor, moço, não briga comigo, disse aquele garoto envergonhado. É que quando eu saí daqui, eu fui correndo, e aí eu tropecei numa pedra, eu caí, e o vidro quebrou. Moço, o senhor pode me dar outro? E naquele instante, o farmacêutico sentiu um calor correr em seu peito, e um sorriso abriu-se em meio às lágrimas, e ele respondeu emocionado: Claro, meu filho, venha comigo. E graças a Deus que você voltou. E agora, aquele farmacêutico pega o remédio certo, entrega para a criança e ele foi junto com ela até a casa da sua mãe e ele mesmo aplicou o medicamento. E pouco tempo depois, ela começou a melhorar. Naquele momento, o homem que sempre dizia que Deus era uma invenção, se ajoelhou e chorou de gratidão. Ele compreendeu que não foi sorte, nem coincidência, mas o próprio Deus mostrando que Ele existe e que até nas horas de desespero, Ele ouve a oração até de quem nunca orou. Meus queridos amigos,
Quantas vezes Deus precisa agir para que a gente reconheça que Ele está ali, mesmo quando a fé já foi embora? Às vezes, o milagre vem de forma simples, um tropeção, um vidro quebrado, só para mostrar que o cuidado de Deus nunca falha. Mesmo quando o homem duvida, Deus continua acreditando nele.